Mensagem do Céu. Bom dia, bom dia, bom dia, querido meu, querida minha. Você está ouvindo aí uns tuk-tuks? É o meu coração. Não, não é meu coração, meus queridos, não é meu coração. Estão quebrando mesmo aqui, queridos, novamente. Estão quebrando aqui nosso estúdio. Agora estão fazendo uma outra sala, não é? E aí o nosso parceiro pedreiro hoje estará também aqui. Fazendo a sonoplastia do programa Som do Céu, viu, queridos? Mas olha só, meu amado, minha amada, eu quero apresentar a vocês uma pessoa que eu estou querendo há muito tempo trazer aqui para vocês. O nome dela é Ruth, vocês ouvem, não é? Estou sempre pedindo oração aqui, não é? Eu quero falar bom dia para essa minha amada. Bom dia, Ruth. Bom dia, Céu. Bom dia a todos os ouvintes. Que bênção ter você aqui, minha irmã. Você não imagina a bênção que é para mim, a honra que é poder estar recebendo você aqui. Nós temos muito que contar, hein, Ruth? Bastante coisa. Querido meu, querida minha, a Ruth é uma pessoa que eu conheci, na verdade, via o programa Som do Céu. Mas, assim, num momento da minha vida, eu acho que no dela também, onde nós já estávamos muito machucadas, não é? Também eu conheci, assim, o Daniel e a Sunli, não é? Mas nós já estávamos um pouquinho fechados, eu acho, com relação a abrir nosso coração. Você que está aí, não é? Já falei aqui sobre pistantrofobia, não é? Medo de pessoas, não é? Tem aquele menininho do Sexto Sentido que apareceu, eu vejo pessoas, não é? Mas a pessoa diz pessoas vivas, né? Esse aqui é o problema. Então, queridos, nós duas nos encontramos assim. Ruth, agora eu vou deixar aí você contar como é que a gente se conheceu. Agora eu parei. Tá bom, eu vou contar. Para mim foi um enorme privilégio, né? Porque eu trabalho aqui no Bom Retiro faz 30 anos, né? Eu sou modelista e eu sempre procuro alguma coisa para eu ouvir, alguma coisa sadia, né? E teve um dia que eu precisava muito ouvir alguma coisa e eu orei. Eu falei, Senhor, eu já estava cansada com meu dedinho de procurar um programa, uma palavra, e eu não achava nada. E eu desliguei meu celular e falei, Senhor, eu preciso ouvir alguma coisa. Porque eu estava passando um problema com a minha filha e eu não sabia que direção tomar. E eu falava assim, Senhor, fala comigo, né? E aí eu liguei novamente, depois da oração, e voltei a procurar. Mas eu sabia que eu não ia encontrar, porque eu via lá um rádio e não achava nada. E aí eu voltei novamente, desde o início. Quando eu coloquei no primeira frequência, eu ouvi uma irmã conversando, falando, e eu achei muito interessante, me chamou muito a atenção. E muitas coisas novas que eu nunca tinha ouvido. Só que batia com algumas coisas que eu já tenho aprendido, né? E eu achei extremamente interessante. E aí eu fiquei ouvindo atentamente, mas o mais legal de tudo foi que eu falei assim, como que eu faço para falar com essa irmã, né? Para me aconselhar. Eu falei, nunca que eu vou conseguir falar com ela. Eu mal imaginava que essa rádio era aqui no Bom Retiro, onde eu trabalhava. E aí a Cel falou, irmãos, querida minha, querido meu, se você quiser um aconselhamento, uma oração, liga pra mim, fala comigo. Eu falei, não acredito, eu vou poder falar com ela. Aí eu falei, o não eu já tenho. Eu falei, vou tentar. E eu liguei e a Cel me recebeu assim, de prontidão, com os braços abertos, como todo mundo conhece, né? É impossível uma pessoa não amar, assim, o jeito que ela nos trata, com um amor, assim, incondicional. E aí eu, conversando com a Cel, coloquei para ela os meus problemas. Não, vamos nos encontrar imediatamente, eu preciso te ajudar. E eu fiquei mais abismada, porque hoje em dia, eu sou cristã desde nascença. E ao longo da nossa vida, nós conhecemos cristãos e cristãos, né? E pessoas que estão abertos para te ajudar nos seus problemas, assim, espontaneamente e agora, imediatamente. Eu achei quase que impossível, mas eu falei, bom, vamos lá, vamos conhecer, né? E aí nós marcamos um encontro e eu pensei, como que eu vou saber quem é ela? Eu cheguei na cafeteria, eu falei, mas eu não conheço, não vi uma foto, não vi nada. Como que ela vai saber quem sou eu? E eu falei, Senhor. Aí eu cheguei na cafeteria, sentei assim de frente pra porta e fiquei com aquela cara de paisagem, sabe? Eu falei, a primeira que entrar eu vou ficar assim, né?
dando aquela risada. Aí entrava uma, eu olhava, ria, não era. Eu falei, Senhor, como que eu vou saber quem é? Foi muito interessante. Quando a Cel chegou, eu olhei e ela fixou os olhos em mim. Aí eu falei, você é a Cel? Ela falou assim, sou eu. Eu falei, eu sou a Ruth. Ela falou, eu já sabia quem era você. Eu falei, Senhor, o negócio aqui é muito mais profundo do que eu imagino. E ali, aquela noite, né, que nós conversamos bastante, foi algo assim, surpreendente, maravilhoso. Marcou minha vida desde hoje, né, até a época de hoje. Foi difícil ouvir um negócio desse, queridos. E quando eu oro por vocês, às vezes eu nunca vi mesmo, mas eu não sei explicar como acontece isso. Eu vejo, gente, é uma coisa de louco isso. Só os meus filhos mesmo para lidarem com essas coisas, porque quando eles eram pequenos, que iam para a escola, eu descrevia os coleguinhas, os que estavam com problemas, e eu falava, mas eu vi esse menino, e eu descrevia como eram os meninos, e eles ficavam malucos, eles achavam que eu ia no intervalo, ficar olhando eles na escola. Mas é uma coisa impressionante. Comecei a orar pela Ruth, e realmente ela era do jeitinho que eu tinha visto, não tinha nem o que tirar, nem pôr, e quando eu entrei eu sabia que era ela, não é? Imagina, eu já fui direto na direção da visão que eu tive, na verdade, né? E é só quem está junto, né, Ruth? Porque senão a pessoa pensa que a gente é louco. Verdade, é verdade. Como eu já venho... eu sou cristã desde criança, então eu já estou acostumado com essa conversação de cristão. É umas loucuras, umas coisas assim que você fala, meu Deus, se eu não te conhecesse, né, eu ia dizer que era todo mundo louco, né? Verdade, verdade. E foi mesmo uma bênção. Embora a Ruth não comeu nada aquele dia, eu fiquei lá só ouvindo, não é? E ouvindo mais o pai, né? Que o pai tem um projeto maravilhoso na vida dela. E eu sei que eu verei com a graça do Senhor cumprido todos os propósitos dele, que são tremendos para a vida da minha irmã, não é? Isso é tremendo mesmo, né? E aí, Ruth, aí a gente começou as reuniões de oração justamente no dia que era a reunião de oração sua também, né? Então... Exatamente, Cel. Então, você começou a reunião de oração nas quintas-feiras, e nas quintas-feiras tinha campanha na minha igreja. E eu não podia faltar na campanha. E eu falei, meu Deus, eu queria tanto participar da campanha, mas eu não posso. Mas eu fiquei muito ansiosa. E o Senhor já me tratou dessa ansiedade. Mas o Senhor só me lembra, Ruth, eu não quero você assim. Ruth, porque um dia, eu passei por uma porta de vidro. Foi um milagre que o Senhor fez na minha vida. E o Senhor só me lembra, Ruth, eu não te quero assim. Eu falei, amém, Senhor. O dia que o Senhor preparar, né, nós vamos estar ali compartilhando. E o muito interessante, Cel, é que eu queria muito participar da oração, mas não tinha como. E eu falei, Senhor, prepara isso para mim. Mas eu tentei ficar em paz. E o Senhor me trouxe paz, né? O Senhor me trouxe paz. E ao longo do tempo, a Cel simplesmente troca, né? Para mim, simplesmente. Sei que o Senhor fez um trabalhar especial. Simplesmente ela troca para quarta-feira. Eu falei, para mim tá perfeito, né? E aí, sim, depois de um tempo que vocês já estavam nas reuniões, eu comecei a participar das reuniões, que de fato fez toda a diferença na minha vida, principalmente na minha vida com a minha filha, né? Você, pai, não é? Muitas vezes nós não temos forças, não é, para orar, nós não temos até uma direção, nós não vemos, não é? O pai, quando ele está em a mãe, está inserido dentro do problema, dentro da questão, é muito complicado. Nós estamos acostumados com a mesma coisa sempre, nós vemos aquilo, nós vemos as situações, elas são cotidianas e parece que aquilo não muda, não é? Então, queridos, há situações que, vou perguntar uma coisa para você que você vai entender perfeitamente. Quem já não passou por isso? Alguém já te avisou que o zíper da calça estava aberto? Você já passou por esse mico na sua vida? Quem não passou por isso, não é? Mas por que a pessoa conseguiu te avisar? Porque ela está te vendo num ângulo diferente, não é? Então, não é? Alguém já veio limpar o seu queixo, que tinha alguma coisinha que caiu da boca na hora do almoço, não é? Alguém já passou ali a mão falando, olha, tá sujinho aqui, não é?
Nós não temos a visão nossa, queridos. Você, por exemplo, eu vejo a Ruth perfeitamente, mas eu, para me ver, só tenho uma maneira. Eu tenho de usar de um aparelho, de um instrumento, que é o espelho, não é? Eu tenho de usar de uma coisa que não vai refletir quem eu sou, reflete até o contrário, né? As mulheres que já tentaram fazer escova de cabelo olhando para o espelho sabem bem disso, não é? Porque é o outro lado, você está vendo ao contrário, não é? Então, queridos, nós só podemos nos ver através de uma lente ou de um espelho, não é? E quando o outro está próximo da gente, ele consegue nos avisar. Olha, está sujinho aí no canto da boca, não é? Olha, o zíper está aberto, olha, os botões estão pregados, você abotoou tudo errado, não é? Não é fácil a gente de fora olhar, porque a nossa visão de nós mesmos, queridos, é extremamente limitada, extremamente limitada. Então, como nós precisamos de amigos verdadeiros, meus amados, isso não é utópico. Não é utópico alguém te amar de verdade, meus queridos. Eu sei que nós estamos vivendo um mundo que parece loucura a minha pregação. Mas, queridos, de todo o meu coração eu tenho trabalhado pela unidade do corpo do meu Senhor, do nosso Senhor, do meu Rei e do seu Rei. Então, queridos, olha, é isso que o Eterno trouxe na minha vida da Ruth. Eu tenho podido experimentar relacionamentos verdadeiros na minha vida. O Eterno tem para a sua vida, meu querido. E às vezes é a Ruth que vai chegar para mim e vai falar: céu, o zíper está aberto, ou céu no cantinho da boca. Ruth, não é assim, não existe essa coisa de... É um precisando do outro continuamente. Nós somos seres falíveis. É verdade, Céu. O Senhor já me usou várias vezes. Mas eu tenho uma dificuldade, porque eu tenho medo que a pessoa fique triste comigo, se magoe. Então eu fico segurando aquilo dentro de mim. Olha, para mim isso é tão complicado. Às vezes o Senhor me coloca, fala isso, né? E eu falei, não, a pessoa vai ficar triste, vai ficar chateada, eu não vou falar. E aí, para eu vencer tudo isso e chegar e falar, leva um tempo, né? Mas quando eu consigo, olha, eu vejo o trabalhar do Senhor de uma maneira extremamente especial. Eu vejo quanto Deus é lindo e como Ele anda com a gente no deserto. Olha, queridos, eu queria contar uma coisa para vocês que não vão na reunião de oração. É comum, não é uma coisa normal, natural, mas é comum o Eterno falar com a gente na reunião de oração. Mas houve uma situação que eu me sentia tão... Como eu vou dizer para vocês? Era um dia que eu me sentia imprópria, eu não sei explicar. Eu estava me sentindo imprópria. Talvez eu criei um sistema de que eu tinha de estar em consagração. Naquele dia eu me sentia completamente imprópria. E o Eterno me deu o dom de interpretar as línguas. Não é meu, o dom é dele, não é? Ele usa do jeito que ele quer. Eu não tenho parte nesse ministério, não é? Eu não fui numa free shop e falei, olha, eu quero o dom de interpretar línguas, não é? Não existe isso, queridos, é uma coisa que o Eterno outorga e dá, e não é meu, é dele, pertence a ele. E nesse dia eu estava me sentindo tão imprópria que eu não queria interpretar, eu falei, eu não me sinto bem, eu estava me sentindo um lixo, porque meu marido chegou para mim e falou assim, querida, e se o Eterno quiser falar com alguém aqui hoje, e for acontecer alguma questão de vida ou morte aqui e tal, nosso Pai, aquele dia eu estava me sentindo escrachada, falei, Senhor, o que é isso? Eu não sou útil para a tua obra e tudo mais. Quando terminou a reunião de oração, eu para baixo, gente, eu estava para baixo. Aí a Ruth me chega. E aí, Ruth, o que você me falou aquele dia? Então, eu vi a sua preocupação, eu via que você se sentia tão mal, né? Só que eu estava vendo tudo desde o início da oração, de um ângulo diferente. É aquilo que você está falando, né? A gente vê as pessoas de um ângulo diferente. E você se justificando, eu não estou bem. E eu pensando assim, mas... nós somos assim, tem dia que nós não vamos estar. E eu falei, o mais interessante é que todos tinham que ver você, que um dia que você também não ia estar. Por quê? A visão que nós temos é que você é a super mulher. Mas que na verdade, nós sabemos que não é, mas nós vemos assim, né? Nós vemos você uma super mulher.
Aí no dia que você chegou, no dia que você não pôde ali interpretar e você se sentiu mal e você colocou para nós, então eu falei, céu, todos têm que te ver assim. Porque as pessoas também têm que ver que mesmo as pessoas que buscam o eterno com muita comunhão, com muito amor, tem dia que não vai estar bem. É natural isso. E as pessoas têm que ver isso, né? E aquele dia, na hora que ela falou isso, ela me colocou, olha, Céu, nós temos de estar aqui porque nós estamos buscando o eterno. Nós não temos de estar aqui porque nós queremos receber do eterno, não é? Então eu acredito que é uma prova para todos nós. Nós estamos aqui em busca do eterno, independente se ele vai falar conosco, se não vai falar conosco. Ele precisa também saber, ele sabe todas as coisas, mas o jeitinho dela me dizer, né, é que ele saiba que nós estamos aqui, mesmo que ele não fale com a gente de um modo pessoal, não é? E eu acredito que foi até um modo do Eterno também falar com a gente naquele dia. Foi um modo especial dele falar conosco também, comigo particularmente, ou seja, nós estávamos unidos por comunhão, nós estávamos unidos ali por estarmos verdadeiramente na presença do Eterno em comunhão. Foi tremendo, queridos, foi tremendo. Outra coisa, Céu, que eu achei muito interessante naquela reunião, é que assim, eu vivi desde a minha infância muitas campanhas, aquelas do povo pular, bater, cair, sabe? Quebrar cadeira, aquelas coisas, né? E eu via, e até hoje existe, pessoas que vão atrás de profetada, de profetas para ouvir, para adivinhações. Eu quero saber o que vai acontecer amanhã. E eu via isso desde muito menina. Eu falava, Senhor, não é por aí. E o dia que o Senhor não quiser falar? Eles falam do mesmo jeito, eles revelam mesmo quando Deus não está revelando nada, porque tem que ter revelação. E o dia que Deus não quiser falar, aquele povo que se reunia, eles não aprenderam isso até hoje. Eles vão atrás de adivinhações. Então, eu muito me preocupo quando existe essas reuniões onde tem muita profecia e enche as casas, enche as igrejas. Eu acredito, com certeza, porque já aconteceu várias vezes comigo, que o Senhor revela e já me revelou muitas e muitas coisas já aconteceram. Só que nós temos que ter mais cuidado, né? Se o Senhor quiser falar, amém. Mas se Ele também não quiser falar, amém também. Seja feita a vontade do Senhor. E as pessoas, às vezes, né? Elas confundem isso. Não, Ele tem que falar. Não é Ele tem que falar. Não, né? Ele não tem nada, né? Ele não tem nada. Ele não tem que nada, né? Querido meu, querida minha, eu vou deixar você aqui com uma música que fale ao seu coração e nós já voltamos aqui com essa conversa. Nós temos muito que conversar. Hoje nós vamos conversar sobre coisas grandes e ocultas, viu, queridos, que a gente tem podido compartilhar nesse caminho que, olha, gente, a gente se conhece há tão pouco tempo, eu e a Ruth, mas parece que a gente conhece uma vida inteira, queridos. É muita coisa que aconteceu na nossa vida em muito pouco tempo. Tá bom? Fica aqui com uma música que fala ao seu coração e nós já voltamos. Nós estamos aqui. Primeiramente, quero lembrar você que hoje tem reunião de oração. Hoje tem reunião de oração na Rua Ribeiro de Lima 432, primeiro andar, sala 11. Hoje nós temos uma reunião especial, onde o nosso maior, mais importante convidado é o Senhor Todo-Poderoso, é Adonai Tsevaot, querido das nossas almas. E como essas orações, Ruth, como a gente tem resposta dessas orações? Como nós temos encontrado verdadeiras respostas, não é? E quem está lá sabe, tem convivido, vocês que estão aí lidando aí com alguns testemunhos aqui, talvez não possam imaginar o que é que nós temos experimentado em verdade, não é? Fala, minha linda, estou vendo você aí com um papelzinho, agora eu já fiquei curiosa já. Assim, Céu, logo quando eu te conheci, eu via você falando muito no programa sobre devocional, né? E eu já conhecia o devocional, mas eu não praticava. Então eu falava para todo mundo, você tem que fazer devocional com seus filhos. Mas eu falei para tanta gente, você tem que fazer devocional com seus filhos. Há muitos anos eu fiquei falando, só que eu não praticava, né? E ao longo do tempo, conforme eu fui te conhecendo, eu vi você falando sobre devocional.
Só que daí a praticar, eu pensei assim, né? Talvez seja alguma coisa esporádica, né? E uma vez eu te liguei e você falou assim, querida minha, não posso falar com você porque eu estou indo para o devocional. Eu falei, não, ela pratica de fato. E aí outra vez eu te liguei, né? Você falou, Rutinha, a gente conversa depois, estou indo para o meu devocional. E aquilo o Senhor falou muito comigo, que eu tinha que praticar. E ao longo do programa, todos os programas, você enfatizava muito o devocional. E o Espírito Santo começou a falar muito forte comigo. E aí eu peguei e falei, Senhor, eu não consigo fazer o devocional na minha casa. Eu acho que quando você senta com Deus, sabe, você, e abre o teu coração, é aí que faz o diferencial, né? E eu falei, Senhor, eu não consigo fazer o devocional. Há quantos anos que eu falo sobre devocional, mas de fato eu não faço, né? É aquilo, eu vivo uma vida religiosa, mas não vivo uma vida cristã de fato, né? E aí eu falei, Senhor, me ajuda a fazer devocional dentro da minha casa. E assim, você foi um exemplo muito claro disso. Deus te usou por várias vezes e o Senhor me deu aquele chacoalhão, né? E eu falei, Senhor, eu não consigo fazer o devocional, me ajuda. E é muito difícil. Eu tive que lutar muito para fazer o devocional na minha casa. Até que um dia eu me levantei, chamei minha filha, eu falei, filha, vamos ler a Bíblia. Eu já falei mais ou menos o tempo que a gente ia gastar para ela já não ficar desesperada e sair correndo e falar que não ia fazer, né? Falei, filha, olha, nós vamos ler um capítulo, depois nós vamos cantar 2 hinos, 3 hinos e a gente vai fazer uma oração. Tudo bem? Tá bom, mãe. Ela aceitou assim de pronto, né? E aí nós fizemos isso. E eu até pensava, o que eu vou conversar com ela? O que eu vou falar? Onde que eu vou ler? Até isso você falou no programa. Se você tem dificuldade de conversar com seu filho, se é algo muito maçante, né? Porque adolescente é meio, né? Então, eles são elétricos. Exatamente. Fica uma coisa muito monótona. Você faz o seguinte, começa ali por salmos, né? Aí eu falei assim, legal, vou começar por salmo. O salmo é gostoso de ler, né? As outras também são, só que exige assim bastante uma atenção. Estudo profundo, né? E aí eu peguei alguns salmos e fui lendo com ela. E eu via que quando Kaylee, lê esse salmo. Ela lia inteiro e ela lia assim com alegria. Eu falei, é por aí que eu vou, né? E ela começou a ler os salmos, aí eu fui para Provérbios, né? E aí nós começamos a cantar alguns hinos e nós orávamos. E interessante que ao longo que eu ia fazer isso com a minha filha, você, né, usada pelo Senhor, você ia me direcionando. Olha, irmãos, crie um caderninho, coloca ali, né, no caderninho as orações que vocês estão fazendo. Aí eu falei, vou fazer isso com a Kaylee, sabe assim? E você foi me induzindo, foi me ajudando, o Senhor colocou você também nesse propósito que fez toda a diferença. Por quê? A convivência com a minha filha estava de uma maneira tão difícil. A minha filha, ela é alegre, ela é feliz. Só que assim, tem algumas coisas que eu não concordo, né? E como que você vai chegar para um adolescente e falar assim, você não pode fazer isso, você não deve fazer isso? Como que você... Porque chega uma hora que eles veem a Bíblia Verdade. E Deus como que eu posso dizer? É muito chato, Deus é muito chato, a Bíblia é muito chato, não pode isso, não pode aquilo. Aí eu perguntava, Senhor, como que eu vou... Qual estratégia, né? Qual a estratégia que o Senhor me dá para eu levar a tua palavra e o Senhor para minha filha, que ela possa ouvir a tua palavra, falar com o Senhor e não achar uma coisa chata. Como isso, né? E eu comecei a orar, eu falei, Senhor, me ajuda a levar a tua palavra para minha filha. Você também foi muito usada pelo Senhor, dizendo que nós temos uma missão. Eu sou sacerdote da minha casa hoje, né? Hoje sou eu que sou sacerdote, então eu tenho que levar a minha casa para o Senhor. Essa é a minha primeira missão. O que adianta eu sair para fazer outras coisas e ver a minha casa fora dos caminhos do Senhor? Verdade. Então eu muito me preocupo com isso, né? E tudo isso... você me orientando através dos programas. Então, assim, eu não ligo muito pra cá. Mas tudo que você tá falando ali, eu tô anotando e tô executando dentro da minha casa. E era isso que eu queria, né? Ter uma vida prática. E aí eu fui com a minha filha
fazendo esses devocionais. Muito interessante que eu vi a diferença. Porque nossa convivência tava tão assim, tipo, sabe, de você olhar pra cara... eu olhava pra ela, ela olhava pra mim e tinha aquela coisa ruim. Tipo Entendo. assim, não te aguento mais você ficar me poldando tudo. Entendo. E eu falei, Senhor, não é esse o caminho. Mas a partir do momento que nós começamos a orar, olha, oração, palavra e louvor. São as 3 coisas que entram dentro do seu lar e que arrebenta toda a obra do mal. Entende? Então, Verdade. isso foi muito claro para mim, né? Olha, possa ser um adolescente de 15, de 20 anos, pode ser uma criança de 6, de 4, pode ser bebê, pode estar dentro da sua barriga. A oração, adoração e leitura da palavra destrói toda a obra maligna. Verdade. Isso ficou muito claro para mim. Por quê? A partir do momento que eu fui fazendo esse devocional com a minha filha, eu olhava para minha filha, tinha vontade de beijar, abraçar, e ela olhava para mim a mesma coisa. E nós começamos a conversar muito, conversar com adolescente, né? Às vezes eu não tenho muita paciência, sabe? Aí então ela ficava horas falando dos amiguinhos da escola e aquela coisa. E eu ficava horas conversando na boa. Por quê? Já tinha a oração, já tinha a adoração, já tinha louvor, já tinha a palavra. E a palavra é a oração, é o louvor que arrebenta todas as obras do maligno. É impressionante, querido meu, querida minha. Muitas vezes você pode imaginar, olha, o meu filho, ele não faz parte do problema que eu estou vivendo. Querido meu, querida minha, não existe um membro da sua família, e ouça o que eu estou dizendo. Muitas vezes você pode estar com problema com a sua esposa, com o seu marido, você pode estar com problema, no caso, com o teu irmão, ou o que quer que seja. Não existe um membro da sua família que está isento da solução. Todos aqueles que estão embaixo do mesmo teto, meus amados, eles desfrutam não só da mesma comidinha na mesa, não é só da mesma energia elétrica, viu, queridos? Não é só da aguinha quentinha no chuveiro, mas desfrutam da solução também. Então, muitas vezes eu vejo filhos se isentando, não é? Dessa comunhão, dessa responsabilidade. Pais, não tem mais o tempo onde vai estar juntos, se torna, como a Ruth estava descrevendo, se torna um fardo, não é? Um momento onde eu vou ter que estar lá, vou ter que orar antes de dormir ou alguma coisa assim, dependendo da idade, do tipo de relacionamento que vocês têm, não é? Então, queridos, uma das coisas que eu vou dizer para vocês, que o adversário quer arrancar da casa, é o momento devocional. Isso é uma luta para qualquer um. Se tem alguma coisa que vai ser subjugada, você está cansado. Se tem uma coisa que vai ser subjugada, é o momento devocional. Entende? Talvez se você sentar ali, ligar uma televisão no momento que você está no limite, você está querendo dormir, empacotar, mas começou um filme legal, que você já assistiu 50 vezes, você vai ficar ligadinho. Mas se for um momento devocional, querido meu, querida minha, você vai ficar cansadinho, não é? Então, assim, é importante que nós lutemos por esse propósito, não é? E não é sempre simples você passar para todos os membros da família a importância do momento devocional. E se você não está tendo um momento devocional na sua casa, dificilmente a tua casa vai estar unida, meus queridos. Porque todos os dias acontecem muitas coisas, não é só na sua vida. Não é só o carro que quebrou, ou o metrô que demorou. Todos os dias é um universo na vida de cada um de nós. Quanto mais longe você ficar dos seus pais, quanto mais longe os pais ficarem dos filhos, é criado um abismo intransponível no sentido de informações. E é incrível. O devocional, você está tratando das coisas do Senhor. Você está alimentando a vida espiritual, mas ela vai abrir uma porta para essa comunhão, para vocês falarem o mesmo idioma. Ruth, chega um ponto onde não é nenhuma questão. A pessoa se tornou tão distanciada, pais e filhos, marido, mulher,
que quando eles falam uma coisa, o outro entende outra. É dessa maneira. Entende? Não é nem que a pessoa está fazendo aquilo de uma maneira intencional para machucar, mas assim, chega num ponto que de estranhar-se os membros da família, que já um não entende mais o que o outro está dizendo, querido. Já estão falando um alemão, o outro está falando em russo, o outro está falando em inglês e o outro em castelhano, meus amigos. O negócio ali, a Babilônia é perfeita, a Torre de Babel, não é? Então isso só pode ser quebrado por meio desse caminho, Ruth. É esse caminho. E eu tenho certeza que as conversas que vocês tiveram não foi no momento devocional. Não, mas é o momento. Com certeza não. Quem abriu as portas. Queridos, se não tem comunhão espiritual, pode esquecer. Tudo que for falado vai ser agressivo, vai ter uma compreensão de agressivo. É como a Ruth disse, é um peso, não é? Um fardo. Olha, eu vou ter que agora dedicar um tempo para você de 20 minutos. Não é para eterno, viu, queridos? É para você de 20 minutos que eu vou ter que arrastar um caminhão e um ônibus juntos, não é? E eu vou ter que cumprir isso porque simplesmente eu moro embaixo desse teto. Então, queridos, faça isso, dê uma oportunidade para a sua vida. Tá com dificuldade, que nem eu falei aqui, a Ruth ouviu tão bem, leia Salmos. Quando crescer um pouquinho mais, olha, Provérbios, cada dia, pega a data de hoje lá, o dia de hoje, abre o Provérbios de hoje, porque aí não vai falar que trouxe uma pregação contratada, que é terrível, né, Ruth, também, né? Verdade. Você vai fazer o devocional, teve aquela discussão com o filho, não é? E o devocional é sobre submissão dos filhos aos pais, nada intencional, intencional, né? Gente, alguém já passou por isso no púlpito? Eu já passei. Eu já passei. Teve um dia que eu fui fazer o devocional com aquele, e eu falei assim, eu vou ler em Provérbios X. E quando eu abri, eu falei, não posso entrar nesse assunto, que ela vai pensar que é proposital. Aí eu mudei, fui lá para Salmos, entende? Uhum. E isso é fato mesmo. E gente, eu já vi isso, olha, você pastor que está me ouvindo, você que está ali na liderança, não é? Uma irmã que está na liderança aí de uma congregação, não use a Bíblia como metralhadora, queridos. As pessoas ficam com medo dela depois, falam, não, aquele livrão preto lá, eu sabia que tinha alguma coisa errada, né? Aí chega lá no púlpito e metralha, não é? Os coitados irmãos. Aí o irmão, queridos, a palavra do Senhor, ela vem sempre com 3 propósitos. 3 propósitos. O primeiro propósito dela é de admoestação, viu? O segundo é de ensino e o terceiro é de consolo, viu, amados? Então, assim, ela admoesta sim, mas as escrituras não é que nem o tira bom, tira mal. Ele, né, quem nunca viu um filme do tira bom, tira mal, chegam lá, eu vou te matar, eu vou te trucidar, eu vou fazer, depois vem o outro. Você quer um cafezinho? Você quer uma água? A palavra não é assim, queridos, não é? Ela não é assim, ela não age assim. Ela te admoesta, ela te traz uma disciplina, um ensinamento, não é? Mas ela também te traz o consolo, ou seja, olha, você errou sim, e agora vamos junto, eu estou com você. Eu vou seguir junto com você ao seu lado e eu não vou te deixar, jamais vou te desamparar, eu nunca vou te rejeitar. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, existem todas essas faces importantíssimas de compreensão. Isso é maravilhoso, né, minha irmã? É maravilhoso você poder entender o propósito do Senhor e você conseguir executar, porque você também pede para o Senhor, Senhor, me ajuda, né? Senhor, me ajuda a executar o que o Senhor está pedindo. E até nisso o Senhor tem que ajudar, né? O Senhor dá a ideia e o Senhor ainda te ajuda a executar a ideia que Ele te colocou. É verdade. Porque Ele sabe que é bom para você. E aí, quando você consegue obedecer, acontece aquele milagre, mas o que aconteceu? É milagre. Eu não sei o que aconteceu. Foi o fato de você ter obedecido aquilo que o Senhor mandou. Exatamente. Olha, a Rosângela está fazendo uma pergunta sobre se tem um horário específico para o devocional. Rosângela, minha linda, o horário do devocional é o horário que você consegue reunir a família, não é? Hoje, nos horários malucos, tem gente que trabalha de noite, não é? A coisa está ficando bastante improvável, não é? Eu estou bastante assustada, na verdade, com essa dificuldade da família estar unida até para as refeições, viu, queridos, né?
assustador. A mesa virou qualquer coisa menos mesa de refeição, porque as pessoas não conseguem mais sentar juntas para comer. Elas sentam na frente da televisão, mas elas não sentam mais na mesma mesa, não é? Então, sempre que você tiver oportunidade, faça isso, faça suas refeições na mesa, procure ter atenção. O horário da refeição é muito importante, muito importante. E aí, se você terminando o jantar, em casa pelo menos é o melhor horário que nós temos. É claro que os filhos cresceram, cada um tem o seu horário, tem o horário até de falar no telefone com o namorado agora, né? Mas aí nós temos que ter essas flexibilidades e aí criar um horário onde possa se ter um tempinho juntos e onde possa estar buscando a Adonai. Queridos, é de fundamental importância que você traga a presença do Senhor para sua casa. Do contrário, vocês podem ser estranhos dividindo o mesmo teto. Querido meu, querida minha, nós vamos entrar aqui naquele momentinho do nosso apoio cultural aqui da Rádio AME e nós já vamos voltar. Nós temos ainda muitos testemunhos aqui para relatar para vocês e eu também quero trazer aqui um convite para vocês, que nós chegamos aí num acordo, que eu estou em dívida com vocês, mas eu vou falar só depois do nosso apoio cultural. Olha só, minha amiga querida do meu coração, a Débora, ela me pergunta se ela pode fazer o devocional sozinho, porque na verdade ela não tem problemas com a família, mas eles não têm o mesmo pensamento com relação às coisas do eterno, eu acredito, não é? E aí, olha, a gente começa a fazer e vão chegando, não é assim, Ruth? Pode repetir. Eu acredito nisso. Isso mesmo. Né? Então, a gente tem que tomar o primeiro passo, né, Ruth? Eu acredito que ao longo do tempo o Senhor vai mostrando para ela como ela deve fazer, né? Acho que ela começando lá, já colocando um louvorzinho lá, o pessoal já vai ouvir uma música, principalmente se for hebraica, viu? Brincadeira, né? É porque hebraico ninguém entende nada, aí a pessoa começa a gostar do ritmo, né? Aí eu falo, mas o que fala essa música aí, né? Ô, Will rindo aqui. Eram as perguntas do começo do programa. Mas o que fala essa música aí? Eu falei, ô, Will, tá aqui as traduções aqui, olha, pra você, no meu canalzinho, né? O Will que tá cuidando do nosso site logo aí a gente tem novidade para vocês, não é? Então, para eu não passar uma coisa por cima da outra sem fechar, estamos amanhã então compromissada aqui com vocês para estar passando aí o horário direitinho, vamos pegar a programação, vai ser uma bênção, já estou orando, eu oro pela segurança de tudo, viu, gente? Porque toda vez que eu tenho um encontro com vocês, eu me sinto responsável, se vocês vão chegar bem no lugar e vocês vão chegar bem em casa, sempre, eu me sinto responsável por vocês. A gente tem que estar cercando qualquer evento, queridos, principalmente quando é voltado para as coisas do eterno, não é? E eu tenho certeza que o Eterno vai falar fortemente com vocês. E aí, Ruth, vai comigo? Com certeza, o Edinho vai, a Luciana vai. Que bênção! Já está tudo confirmado. Que bênção! Então nós vamos estar juntos aí. Eu fico muito feliz, eu tenho um prazer imenso, não é? Às vezes as pessoas não compreendem, não é? Fica colocando pra gente assim, olha, mas como que você se sente bem no meio de pessoas estranhas, assim? Ô, Ruth, a gente é estranha, Ruth. Não, isso é muito interessante, Céu, que assim, de repente você nunca viu, de repente você é mais que irmão, né? Aí você percebe o milagre que o Senhor faz, né? Na vida do povo de Deus. É como se fosse um imã. Um vai se atraindo, assim, as pessoas vão se atraindo e você vai tendo aquela comunhão que você às vezes não tem com pessoas da sua família. Mas eu acredito muito, Ruth, que o propósito da gente é que causa essa unidade. Eu não sei, porque assim, nosso propósito, gente... E não é nada forçado, né, Céu? Nada forçado. E o propósito, que nem hoje eu estava discutindo com uma pessoa, opa, Zenaide me ajudando aqui, olha só, 1º de maio é quinta-feira, obrigada minha Zenaide linda, a Zenaide lá dos Estados Unidos, me mandando qual é o dia da semana, 1º de maio, e, obrigada minha linda, te amo muito minha Zenaide, eu estou vestida de Zenaide, não é? A Zenaide ultimamente ela anda fazendo essas artes comigo, não é? Muito obrigada, filha, muito obrigada de todo o coração. Então, queridos, olha só,
Quinta-feira, então, 1º de maio, tá bom? Só para a gente fechar aí a data que eu fiquei aqui meio perdidinha. Então, quinta-feira nós estamos aí, daqui uma semana e um dia, não é? Amanhã. Então, nem adianta pegar os horários, porque provavelmente na quinta-feira vai mudar na própria quinta-feira. Eu vou ter que ligar para o cinema mesmo, para saber se na outra quinta vai ter as sessões naqueles horários, não é? Porque aí vai ser na própria quinta. A pessoa chega lá no cinema, tiraram do ar. É só a graça do Eterno. Por isso que eu queria ter um cinema, viu, gente? Uma sala onde a gente mesmo projetasse. Tem uma aqui que eu olho, tem um prédio aqui no Bom Retiro, queridos, que ela tem uma sala de teatro que se aquilo reformado, aquilo pronto, gente, aquilo ia ser bom demais para a gente poder marcar nossos encontros e depois não tem que sair da sala, a gente ficava lá mesmo. Eu teria a pachorra de trazer um carrinho de pipoca, gente, só para segurar todo mundo lá, não pipoca e guaraná, tá, queridos? Pipoca e suco, tá bom? Eu estou abolindo aí os ácidos dos organismos, não é? E eu queria compartilhar com vocês agora uma coisa muito impressionante. A Ruth não gosta, viu, queridos? Eu já sei até que ela vai fazer. Quando ela não gosta de uma coisa, ela faz uma expressão, que ela muda o narizinho dela assim, de um jeito. Só quem sabe que vê, ela não sabe que ela faz isso. Mas se ela não gostar de uma coisa, gente, é na hora você fica sabendo. É na hora, é impressionante. A gente anda junto há tão pouco tempo, queridos, mas o tempo realmente é amigos mais chegados que irmãos. E aí aconteceu uma situação onde a Ruth tinha feito um voto. Eu vou querer que ela não, olha lá, eu já sabia que ela ia fazer essa carinha. Ela tinha feito um voto, gente. Eu queria contar, eu tenho que contar essas coisas. Conta aí pra gente, Ruth. Você tinha feito um voto com uma pessoa que partiu, não está mais conosco, nos precede no reino. E a Ruth fez um voto. Olha, gente, cuidado com voto. Por isso que eu não gosto de ensinar vocês a fazer voto. Mas eu queria que a Ruth contasse isso aqui para vocês. Bom, na verdade, pagar o voto para mim foi um privilégio enorme, né? Eu não vi a hora de pagar o voto logo, né? Mas assim, Céu, eu passei uma situação complicada na minha vida, onde eu tinha que ter uma conta de uma outra pessoa para usar, né? E uma missionária amicíssima minha. Eu tenho uma comunhão com missionário, que eu conheci vários, sabe? Eles passaram na minha vida, assim. Só que, enfim, a missionária Marlene, ela me emprestou o cartão dela. E eu não podia usar na minha conta. E eu comecei a usar o cartão dela. E eu fui, como eu estava passando uma situação complicada, eu tinha Gente, só queria fazer um adendo. Ela não estava numa situação complicada porque ela queria, mas porque simplesmente uma pessoa de confiança, bastante confiança, não é? Acabou liquidando qualquer tipo de crédito, uma pessoa que de maneira nenhuma nós deixamos de amar, não é? Mas essas situações quando você se empenha como fiador de outro, viu, queridos? Não é? Muitas vezes as pessoas não entendem o que está nas escrituras. Pode ser o chegado, pode ser... Queridos, nós podemos sim perder o nosso nome, e a Ruth não tinha como pegar de volta, porque ela tinha se tornado como uma fiadora, não é? Então, não pense que foi por causa dela, não, essa situação, que é uma situação muito constrangedora até para ela compartilhar, mas foi uma situação onde ela, na confiança mesmo do coraçãozinho dela, ela compreendeu do pior modo possível que está escrito em Provérbios, né? Então, aí eu tive que usar o cartão. Essa missionária, ela se colocou à disposição, falou: Ruth, você quer um cartão? Eu te dou um cartão meu, você coloca a sua senha, você usa meu cartão. Eu falei: eu vou querer, né? E eu comecei a poupar e colocar um dinheirinho ali, fui colocando. Aí chegou um dado momento que essa missionária começou a ter problemas de saúde. E ela falou para mim, ela falou assim: Ruth, o Senhor vai me levar, né? Ela falou: Ruth, o Senhor vai me levar. E você fica de pronto aí, porque se acontecer alguma coisa, você tem que retirar o seu dinheiro. E eu peguei e falei assim: tá bom, eu vou... Mas eu fiquei de pronto. Como você vai ficar de pronto com uma pessoa que pode ir embora de repente, né? E o meu coração ficou muito apertado. E chegou um dia que essa missionária, ela de fato faleceu. E eu conhecia desde criança. E eu tinha um dinheiro
guardado. Eu já tinha vários anos que eu estava guardando um dinheirinho, né? Como eu sou sacerdote do meu lar, eu tenho que me precaver, né? Sim, o senhor é teu marido, né? Exatamente. E aí chegou o dia que essa missionária, ela faleceu. O dia que ela teve um ataque do coração, então ela, caída assim, caindo no chão, ela falou assim, falando para a irmã dela, liga para Ruth, manda ela tirar o dinheiro dela urgente, porque depois que eu morrer, então as coisas vai ficar difícil para ela tirar esse dinheiro de lá. Ela morrendo, a irmã dela ligou para mim. Ruth, pega o cartão e vai lá e tira o seu dinheiro. Só que pelo valor, e sábado, como que eu ia tirar tudo? Eu fiquei apavorada. E tem limite, né? Tem limite. E eu não sabia o que fazer. Naquela época, o Isaac, meu irmão, ele dirigia uma igreja, ele era pastor. Então eu fui até o meu pastor, porque eu estava ajudando ele, né? Porque eu sou diaconisa. Então eu estava ajudando ele, aí eu contei, Isaac, está acontecendo isso. Mas eu estava em pânico, né? Por 2 motivos, pela morte da minha amiga e naquela situação... De novo, perder tudo, né, Ruth? Entendeu? Novo. Né? De novo. E depois ainda ter que tirar esse dinheiro de uma hora para outra. Foi bem complicado. E a primeira coisa que o Isaac fez, falou, Ruth, calma, Deus está no controle. Aquela palavra que ele me disse me trouxe uma paz no meu coração. Ele falou, a primeira coisa, vamos orar. E ele fez aquela oração. Aí ele também tinha o cartão do mesmo banco. Ele falou, olha, eu vou fazer o seguinte, você pega tudo quanto é conta. Ainda bem que fazia assim, tipo, na segunda-feira eu tinha que pagar várias contas. Ele falou, ó, você vai pagando tudo pelo caixa eletrônico, vai pagando todas as contas que você tem, tenta ir tirando o máximo que você tiver. Eu vou também tentando... irmãos, não era tanto dinheiro assim também, né? Não. Tenta ir tirando... Mas era muito pra gente, sim, nosso pai. Pra mim, que certeza. sou, que cuido da minha casa, né? Que você tenha um dinheiro guardado para uma eventual, né, coisa que aconteça, faz toda a diferença, né? Eu sempre tive esse cuidado. Então ele falou, olha, Ruth, eu também vou tentando transferir para minha conta. E aí a irmã da missionária ligou para mim e falou, Ruth, até terça-feira você vai ter que ter tirado tudo. Por quê? Porque é o dia onde que eles vão fazer o laudo e vai sair o óbito. O óbito. E a partir daí, só depois que fizer... Imagina, fica o inventário de tudo. O inventário, né? De tudo. E aí, Céu, eu falei, bom, seja o que Deus quiser. E aí a gente foi fazendo isso. Eu só sei uma coisa, Céu. Quando chegou na segunda-feira, à noite, eu nem sei como. Eu e o meu irmão, nós tínhamos conseguido, né, retirar todo esse dinheiro, né? E antes eu falei, Senhor, quando eu estava naquele desespero, eu falei, Senhor, se o Senhor me ajudar a retirar esse dinheiro, né? Antes de sair o óbito, eu prometo ao Senhor que eu dou 10% deste valor, eu dou para a tua obra. Eu não falei exatamente para onde, eu falei para a tua obra. E aí eu estava com isso, eu consegui retirar o dinheiro, aí eu fiquei com o dinheiro, eu falei, bom, agora eu tenho que pagar o voto. Aí é que tá, para quem? Para onde? E eu fiquei com esse dinheiro. Porque eu não queria dar onde eu estava, na igreja onde eu estava, eu não queria, tá? Ainda bem que eu não falei para onde eu ia dar, eu falei para a tua obra, né? E aí passou um tempo, e eu ouvindo os programas da CEL, eu fiquei sabendo da história do Renato. Peraí. E aí, Renato? O que você quer falar com a Ruth aqui, Renato? Shalom. Shalom, Renato. Quero agradecer em primeiro lugar aí a programação, que está uma bênção. Também ouvi aí a Ruth falando aí, né, tá edificando muitas vidas, e parabéns aí por esse, né, primeiro pelo testemunho, né, de vida, né, eu tava ouvindo o negócio do devocional, achei interessante, né, é uma bênção, realmente as pessoas precisam aprender sobre o devocional, né, precisam colocar em prática. E é isso aí. E você foi a pessoa beneficiária, né, filho? Você foi o missionário encontrado também pela Ruth, né, filho? É verdade. Realmente, né, a Ruth chegou no momento assim... Sem pagar aluguel, sem... Estava orando aqui, buscando o Senhor. E realmente o Senhor se move a nosso favor, né? O Senhor usou a vida da Ruth aí poderosamente mesmo, né?
Na hora que eu falei, Senhor, não tem mais o que fazer, né? Somente confiar no Senhor. E aí o Senhor foi fiel usando a vida da Ruth, né? Que a Ruth se colocou aí na posição do Senhor, e o Senhor fez grande milagre. Foi mesmo, Através da filho. vida dela. Foi mesmo, filho. Eu sei porque eu estava lá e eu vi, meu filho. Obrigada, Renato. Obrigada. Que o Eterno te bendiga, meu filho. Assim seja. Um Que o beijo. Eterno abençoe vocês aí poderosamente. Beijo, filho. Oh. Querido meu, querida minha, foi desta maneira. A Ruth me procurou, falou, Céu, eu tenho um valor para entregar. E eu tinha colocado no meu coração que seria numa obra missionária, seria para um missionário, não é? E eu falei, olha, eu conheço o missionário. E o Renato, eu não contei para ela nada, não contei para ela que ele estava atravessando, e a gente estava atravessando um momento terrível em casa. Meu pai, era um momento muito complexo que nós estávamos vivendo. E o Renato, mãe, não vai ter como pagar o aluguel, não vai ter como fazer nada. E a Ruth me liga, Céu, eu tenho que cumprir um voto. Eu falei, mas que voto? Mas que voto, menina? Você sabe votar, é? E ela, não, é verdade. Aí ela me contou essa história que vocês estão ouvindo. E eu falei para ela, Ruth, eu conheço exatamente a pessoa que precisa receber essa oferta, não é? E a Ruth foi... E, gente, mas foi uma coisa tão impressionante, porque os recursos entraram num dia... No outro dia, no dia que aconteceu isso, na verdade, o Renato tinha... eu tinha colocado aqui no ar, não sei se vocês lembram de uma música que o Dilo Banza até que trouxe pra gente, que é do Dodô Miranda, que fala, Deus não te esqueceu. E o Renato começou a chorar do outro lado. E eu falei, Renato, vai acontecer alguma coisa. Mas eu não... Imagina, a gente fala e não tem noção, né, Ruth? Eu falei, Renato, vai acontecer alguma coisa, confia. E eu coloquei a música, Deus não te esqueceu, coloquei para ele ouvir. E ele começou a chorar, mãe, como que eu vou? Mãe, quem que vai, mãe? Da onde que vai vir isso? Eu falei, filho, eu não sei, mas vai acontecer alguma coisa. A Ruth me liga de tarde. Olha, foi uma coisa tão maluca, gente, tão maluca. Foi muito louco tudo isso, porque o dia que ela fez o depósito, no dia seguinte era o dia limite do pagamento do aluguel, né? E das outras coisas que já estavam pendentes. Foi um mês muito difícil mesmo, né? E aí, por isso é importante a gente honrar. Não é a glória da Ruth isso, gente, é glória do pai da Ruth. Eu não dou glória para Ruth, eu dou glória para o pai da Ruth, que pode usar a vida da Ruth, né? As pessoas até acham que eu sou um pouco ingrata, não é? Mas, queridos, nós não temos nada para oferecer de nós mesmos. Só que aí eu fiquei sabendo de uma coisa, queridos, que me deixou no chão. A Ruth tinha mudado de casa, tudo mais, e ela tinha mandado um valor para o meu filho, e ela não tinha máquina de lavar, queridos. Ali eu chorei. Falei, não, pai, agora me acabou. Falei com o Renato, Renato, você acredita que a Ruth não tem máquina de lavar e ela te mandou esse valor, filho? Eu tô muito mal. E eu deixei o menino mal, o menino tava tão feliz, aí o menino ficou mal. Falei, Renato, você tem que orar comigo, Renato. Renato, isso não é justo, Renato. Como é que eu vou... Gente, como é que eu vou viver com isso, não é? Conta aí, Ruth. Foi exatamente isso. E eu não tinha máquina de lavar, porque eu tinha acabado de mudar e a minha máquina que eu tinha não entrava na porta. Não tinha como entrar. Aí eu falei, Senhor, eu vou ter que... E ela não podia trocar de máquina, viu, querida? Não tinha como, né? Não tinha como. Aí eu falei, Senhor, eu vou ter que comprar uma máquina, e eu não tinha dinheiro para comprar máquina. E eu falei, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? E eu fui lavando no tanque, né? E eu orei. Falei, Senhor, prepara uma máquina para mim, né? Orei ao Senhor, prepara uma máquina para mim. E aí, chegou uma correspondência na minha casa. Gente, isso foi assim, é algo sem explicação. Eu fiquei até hoje, Céu. Até hoje eu não compreendo, não entendo. E aí chegou uma correspondência na minha casa. Olha, eu já tinha mudado o apartamento novo. Como que eles sabiam o endereço novo? Não sei. Chegou a correspondência e eu abri. Quando eu abri,
tinha uma poupança na conta da minha filha de R$2.500. Eu falei assim, Senhor, eu nunca fiz poupança na conta da Keile. Mas da onde que é essa poupança? E eu vi a data, né? Eu não tenho explicação. Não tem explicação. Gente, olha, o Eterno é aquele que faz depósitos bancários, não é? E eu fiquei feliz porque ela superabundou a graça mesmo. Eu vi a fidelidade do Pai. Queridos, só tem uma maneira de eu saber que o meu ministério é aprovado diante do Pai. É se você for abençoado. Não tem outra maneira, queridos, não tem outra maneira. Eu sei, parece até que nem eu falei, as pessoas até acham que eu sou um pouco ingrata às vezes, porque eu não sou muito de ficar, eu não sou uma pessoa que adula ninguém, tudo que eu recebo não vem de pessoas, vem do Eterno tocando a vida de pessoas. Se não for Ele tocar, e tem pessoas, queridos, que cooperam com esse ministério, que eu tenho vontade de chorar, porque eu que queria pegar a pessoa e eu que queria cuidar da pessoa, não é? Nós passamos aí algumas coisas. Gente, sabe, eu tenho um temor com oferta, temor no meu coração, porque a responsabilidade de administração do que não é meu não me pertence, não é? E assim, há pessoas muito, muito humildes que, meu pai, são muito doadoras, e a Ruth não é diferente. Ela faz parte desse grupo de pessoas. Muitas vezes as pessoas veem o Daniel Lee Assum aqui, a Artcraft, como mantenedora desse programa e pensam, né? Não, a Artcraft está bombando, né? Deve ser, queridos, orem para que a Artcraft bombe. Eu quero ver isso, eu quero ver a Artcraft realmente sem dívida nenhuma. Eu verei isso, não é? Até lá no mercadinho, gente, eu tenho que contar isso, né? Tem um mercadinho do lado de casa e agora é assim, você compra R$30, você ganha um cupom lá para um sorteio de uma casa. Eu já falei, gente, se sortear aquela casa tem endereço e CPF, queridos. Ela vai direto para pagar a dívida da Artcraft, gente. Já falei isso com o Daniel, falei, vocês não vão me negar essa glória, não é? Porque assim, gente, é impossível você ver uma pessoa que você ama endividado ou passando, imagina, minha irmã sem máquina de lavar. Eu falei, gente, olha, nem que eu vou entrar em todos os concursos de máquina de lavar que tiver por aí, mas eu tenho que conseguir essa máquina, gente. Como é que pode um negócio desse? Mas é assim que o Eterno faz, e quando eu vi, superabundando mesmo. Quando ela me ligou, gente, eu fiquei mais feliz quando ela me ligou para contar isso do que quando ela me ligou para encontrar a pessoa com quem ela cumpriria o voto. Estou sendo honesta na presença do Senhor, a quem eu sirvo e de quem eu sou. Então, essas coisas me motivam, essas coisas me fazem ver a grandeza do Pai, não é a grandeza dele nas nossas vidas. Eu vou deixar você com uma música que fale ao seu coração e nós já voltamos aqui, querido meu, querida minha. São 11h31 e eu estou aqui num período abençoado, permitido por grande El Shaddai, querido da minha alma. Eu me sinto honrada por ter minha irmã aqui comigo. É uma maravilha de bênção, não é? Nascemos em ventres diferentes, mas eu não tenho dúvida que nós somos da mesma família. É tremendo isso, não é? E Ruth, eu queria perguntar para você, de um modo especial, o que você sente em relação ao programa O Som do Céu? Para mim é tão importante ouvir isso. O papel, a função do Som do Céu, não é? É importante demais para mim saber de tudo isso, não é? Bom, o papel do programa na minha vida, de fato, é de restauração, né? Porque de tudo, o que mais me toca é o problema que eu tenho dentro da minha casa. Então, a partir do momento que você deixa o Senhor te usar, né, para nos abençoar com a palavra de Deus e nos direcionar a fazer algo que o Eterno se agrade e que também traz para dentro da nossa casa a cura, a libertação, a salvação. Então, através dos programas, por exemplo, meu irmão, o Isaac, o Edinho, eles adorariam querer ouvir, mas não podem. Então eu desfruto disso, né? Então algumas coisas eu vou contando, né? E à medida em que eu vou aprendendo coisas, Céu, é muito interessante que há muito tempo atrás eu vi algumas coisas, alguns ensinamentos,
E eu ficava com aquela pulguinha atrás, sabe? Gente, mas isso aqui não é coerente. Isso aqui não tem muito a ver. Mas, Senhor, mas como que é isso? Teve um dia muito especial que eu falei, Senhor, quem é o Senhor? Eu não estava perguntando da onde que ele veio, não era isso? Falei, quem é o Senhor? Eu falei, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero saber quem é o Senhor. Quando eu fiz essa pergunta, o Senhor tocou no meu coração. Eu vou te levar para me conhecer. Só que assim, ele vai usar os meios dele. A gente vê que aquele povo, junto com Moisés, foi pelo deserto. E o povo conheceu os milagres, né? Você vai passar pelos desertos? Vão passar. Mas você vai ver o milagre do Senhor na sua vida. Eu passei por vários desertos. Mas eu vi quem era o meu Deus. Eu conheci quem era o Deus que eu servia. Isso me trouxe muita alegria no meu coração e convicção daquilo que eu já tinha aceitado há muito tempo, né? E conforme eu fui ouvindo o programa, o Senhor foi abrindo a minha mente. Muita coisa eu fui exercitando dentro da minha casa, né? A prática, né? Dentro da minha casa. Porque é fácil você falar, faça isso, faça aquilo. Mas você fazer, né? Praticar no seu dia a dia é muito difícil. E aí eu fui te ouvindo e eu fui pegando tudo que você foi falando e fui colocando no meu dia a dia. E tem feito, assim, transformações muito grandes, tanto em mim mesma, como na vida da minha filha, como na vida da minha família. Ruth, você sente de certa maneira que a verdade, ela está na gente, como não é que ela está de nublada, alguma maneira. Mas quando você encontra com a verdade, você sabe que aquilo, por mais louco, porque tem coisas que o Eterno simplesmente a gente tem que aceitar, gente, não tem que ficar discutindo por que o Eterno quer que eu faça isso. Gente, eu não fico perguntando. Que nem essas discussões, nós já tivemos aqui discussões tensas, viu? Por causa do que eu falei da ceia, do pão com fermento, Imagino. de tomar suco de uva e tudo mais. Gente, eu não discuto muito, sabe, queridos? Ele falou que era com vinho, com pão sem fermento, acabou. Eu não vou ficar perguntando para ele, mas por que, né, que tem que ser assim? Eu queria fazer com hambúrguer do McDonald's, né? Então, queridos, a gente precisa de compreender que nós não temos que optar. Se ele mandou fazer assim, olha, imagina, ele mandou encher de água, Nosso Senhor Yeshua, talha de lavar a mão, gente. Olha que coisa, não é que vocês não sabiam para que eram aquelas talhas, né? Aquelas talhas era de lavar as mãos, não é? E ele mandou encher aquelas talhas. E aquelas talhas nunca mais puderam ser usadas para lavar a mão de ninguém, porque aquelas talhas se tornaram nobres. Elas abrigaram um vinho único, especial, não é? Então, queridos, nós somos muitas vezes essa talha que todo mundo bota a mão, né? E traz ali pra gente as informações da maneira deles. Não estou nem dizendo que tudo é mal intencionado, queridos, não estou dizendo. Mas é a maneira que a pessoa acredita sem conferir dentro das escrituras. Mas o momento que você estiver cheio do vinho novo, você nunca mais vai querer ter água de lavar a mão em você, queridos. E eu acredito que isso é como o Eterno tem realizado nas nossas vidas, né, Ruth? A gente reconhece a verdade quando ela está ali. Também queria te perguntar, o que foi o Pêssego para você? Ai, que curiosidade! Gente, maravilhoso. Olha, eu conversei muito com a Mari sobre o Pêssego, muito. A gente chorou, sabe, no Face, assim, ela chorava de lá e eu de cá, né? E eu falei assim, eu falava para os meus irmãos, pro Edinho, pro Isaac, pra Keile, pra Mari, eu falei, gente, às vezes a gente participa da Santa Ceia nas nossas igrejas. Às vezes, a gente mal ouve falar do sacrifício de Jesus. É tantos hinos, é tantas ofertas, é tantas coisas. E eu falava dentro de mim, Senhor, isso aqui é a Santa Ceia. Mas ninguém falou do sacrifício, ninguém falou nada. Foram tantos hinos, foram tantas ofertas. Nem parecia que você estava numa Santa Ceia.
Então, assim, as coisas para mim tem que ter um porquê, o porquê disso, o porquê daquilo, para que, entende? Trazer de fato um memorial, né? Eu sempre senti falta disso. Eu quero saber o porquê das coisas, né? E ali a gente participando do Peça, então a Cel foi explicando, olha, isso significa isso foi por causa disso, isso foi por causa disso, agora vocês vão comer isso, que é por causa daquilo. E eu achei algo fantástico, é algo que eu gosto, né? Eu estava ali participando e eu estava com vontade de pular de alegria. Um prazer tão grande de saber o porquê daquele pão, o porquê daquele vinho, o porquê daquela comida, o porquê, sabe, tudo. E para mim teve um... Eu falei, gente, parece que é a primeira vez... Parece não, eu acredito que seja. Foi a primeira vez que eu participei de um evento que me deu noção do início ao fim, o porquê que foi de tudo, né? Hoje eu entendo exatamente, de fato, o porquê da Páscoa, para que a Páscoa, como que aconteceu. É meio que você se aproxima das coisas de Deus. Olha, quando você ama uma pessoa, você quer saber o cheiro que ela gosta, que roupa que ela usa, o tom que ela mais gosta, a cor, sabe, tudo. Então, quando você se aproxima do Eterno, você quer saber das coisas dele, entende? O que ele mais gosta. Eu vejo assim, eu sinto assim, eu me sinto assim. E a gente participou ali e eu conversando com a Mari. Quando a Mari falou, Ruth, o que você achou do Peça? Aí eu falei tudo isso para ela. Ela falou, nossa, foi exatamente o que eu senti. Parece que você se aproxima mais das coisas do Senhor, né? O que aconteceu com a gente, Ruth, eu acredito que nós, assim, todo o povo, vamos dizer assim, como cristãos, não é? Se afastou demais das origens de Israel, não é? Onde tudo começou, onde foi o chamado, a nossa verdadeira raiz. E eu posso me dizer, claro, eu sou judia, mas não esqueça que eu sou uma judia messiânica, queridos, não é? Eu, como você, tenho o Messias como meu Senhor e Salvador, eu me converti a Ele, né? Na verdade, Ele me fez esse caminho de oportunidade de conversão. Então, eu acredito que muita coisa que é realizado e feito, como eu já discuti com vocês, ocorrem simplesmente por não questionar, por não ler, por não saber, porque houve uma... Ruth, é horrível, mas o Concílio de Nicéia tornou maldito, anátema, todas as datas de festividades judaicas, não é? Como se fosse dos judeus, as coisas do Eterno é coisa de judeu, virou coisa de judeu, não é? Dizem até Páscoa dos judeus, quando o Eterno disse, são meus estatutos perpétuos, não é? Então essas coisas deixam a gente, eu fico muito triste. Existe sim um antissemitismo oculto, quando nós colocamos de lado todas as coisas que o Eterno pediu que nós comemorássemos, que nós celebrássemos. Eu podia sentir a presença de Yeshua ali dentro daquele salão, de uma maneira extraordinária ali, e olhando todo mundo. Faltou mesmo isso que você falou, toda a celebração tem dança, viu? É que a gente tinha um tempo tão apertadinho. Eu espero que no próximo Pêssar a gente possa estar num lugar onde a gente tenha mais tempo, onde a gente tem que ter dança. Toda a festividade do Eterno tem dança para ele, não é? Existem as danças que são os irmãos de mãos dadas em círculos, não é? E são cânticos maravilhosos, como aquele que a gente cantou no final, que a gente cantou, todos estavam muito animados quando a gente cantou Beishnaná Abba, não é? Abi Yerushalayim, não é? No ano que vem, em Jerusalém. No ano que vem, essa festividade que nós possamos celebrar com o Messias em Jerusalém. Essa é a canção que todo judeu vai cantar, todo encerramento de Pêssar, não é? No ano que vem em Jerusalém, não é? E é o que eu oro mesmo para que nós possamos ter esse tempo. Olha, meu querida minha, que programa hoje, hein? Olha, vamos entrar numa música que fala o seu coração, porque a Ruth ainda vai falar do curso de Risgalos comigo. Eu também, olha, gente, hoje eu estou ouvindo tudo aqui, sou eu que estou ouvindo hoje. Eu quero saber sobre o curso de Risgalos também. Então, fique com uma música que fala o seu coração, nós já voltamos.
Beijão para Assum. Assum está ouvindo ligadinha aqui na Rádio AME, né? Dizendo que a Ruth é uma grande amada do Eterno, que o Eterno abençoe sempre você e sua família. Mandou um beijão para você, Ruth. Família querida, né? Família querida, não é? Obrigada, Assum. Um beijo para você também, para o seu esposo e para toda a sua família. E olha só, e agora, Ruth, eu queria perguntar aqui, não é? Não tem jeito de eu não perguntar. E aí o curso, estamos terminando Risgalos! Eu nem acredito, Apocalipse. Nós estamos terminando Apocalipse, o Apocalipse não chegou ainda, louvado seja o nome do Senhor. Mas conta pra mim, Ruth, como é que está sendo esse curso para você? Olha, se eu vou ser franca para você, quando eu comecei o curso, eu fiquei em pânico. Minhas pernas tremia, virou, a minha cabeça deu um nó, eu comecei a ficar preocupada, triste, chateada, uma angústia fora do comum. E assim, não era só eu, era todo mundo. Porque tanto não sabia o que estava correndo na Terra. Exatamente, né? Tanto que a Céu, ela ensina e ela tem também ajudar as pessoas a compreenderem, né? E todo mundo estava em pânico. Só que assim, gente, não é para vocês ficarem em pânico, é simplesmente para vocês se precaverem, para vocês vigiarem, para vocês orarem, né? E a gente foi assimilando isso. E a gente foi correr para oração, assimilar todo o processo, né? Porque eu acho que o que mais choca, Ruth, é saber o que está acontecendo, porque essas coisas não são anunciadas, né? Não são anunciadas. Então eu acredito que as pessoas ficam em choque, mas o choque não é o livro do Apocalipse, queridos. O choque é descobrir o que está acontecendo. E era justamente uma das minhas maiores preocupações de trazer as pessoas para a realidade, gente. E não é sair da Matrix, não, gente. Ninguém sai da Matrix com Morfeu, Deus do sono, tá bom? Então, assim, é trazer para a realidade real. E é claro, o curso choca demais mesmo, porque eu pego tudo que está acontecendo cientificamente e que não é divulgado. Né? E aí é isso que o Eterno mandou fazer. O Eterno falou, mostre a verdade para eles. E é terrível. E eu sei que todo mundo fica desse jeito quando tem contato com a realidade, né? E a minha preocupação foi assim, eu falei, Senhor, tá, então tudo isso é fato, vai acontecer, tá, e aí, eu faço o quê? Essa foi a pergunta que eu sempre fiz para mim e que os meus irmãos faziam para mim e que um fazia para o outro dentro do curso. Aí eu parei para pensar, eu falei, Senhor, o Senhor não ia abrir tudo isso para nós ficarmos desse jeito. A ideia do Senhor não é essa, né? Eu falei, Senhor, traz paz para o nosso coração. Foi onde nós, seguindo o curso, nós entendemos, e o Senhor colocou paz no nosso coração, nós entendemos que o Senhor trazia aquela revelação para que nós nos protejamos, né? Para que nós possamos nos precaver, para que nós possamos entrar em oração, para que nós possamos vigiar, para que nós possamos olhar com um novo olhar o Apocalipse, tudo que está para acontecer, que nós possamos trazer as nossas famílias, enfim, ter um outro olhar. E aí o Senhor foi colocando paz no nosso coração. Hoje, né, nós temos este conhecimento, né, não total, né, porque é muito complexo, mas nós estamos com os nossos pés no chão. Né? Nós nos voltamos mais para o Senhor, né? Nós começamos a buscar, Senhor, e aí? Eu faço o quê? Como que eu faço? Nós queremos divulgar isso para as pessoas que nós amamos. Temos grandes dificuldades. Tem pessoas que acham que nós estamos loucos, entende? Mas enfim, eu não estou preocupada com isso. Claro. Eu cheguei para uma pessoa que eu amo muito, eu falei, olha, tá para acontecer isso, assim, assim, assim. Não, Ruth, você tá pirada, você tá louca, não. Enfim, não entendeu, eu simplesmente não falo mais, não debato, respeito, amo a pessoa, peço que o Senhor abra a mente, o coração, enfim, né? É verdade. Mas hoje eu vejo que o Senhor, nós estamos a par da realidade. E que as escrituras tinham razão, né? Exatamente. Nós estamos a par da realidade, porém, nos sentindo o mais legal, protegido pelo Senhor, porque é o conhecimento que nós adquirimos, nos dá uma proteção do Senhor, nos passa essa proteção, entende?
Ruth, muito obrigada por ter estado conosco nesse dia. Foi tremendo. Eu espero que a gente tem tanta coisa ainda para falar. Bastante. Mas não tem jeito, o dia se vai. Eu agradeço por você estar aqui. Olha, eu agradeço essa oportunidade. Você já havia me convidado há vários tempos, mas não tinha como, né? É verdade. Porque eu trabalho. E essa semana a minha patroa me dispensou. Ela foi viajar, foi buscar modelos. Eu sou modelista, né? Ela foi buscar modelos e ela falou: Ruth, eu vou te dispensar essa semana. E eu pensei, é a oportunidade de eu ir pro programa. Mas eu falei, jamais que eu vou falar pra Cel, nunca. Eu falei, Senhor, se for um propósito do Senhor, a Cel vai me chamar. E não deu outra. No outro dia, a Cel, Ruth, você tá em casa, vem no programa. Eu falei, amém. Né? E é assim que eu acho que deve ser as coisas. Senhor, se for da sua vontade, o Senhor vai conduzir todas as coisas. Eu que agradeço essa oportunidade, agradeço a você, a Sum, o pessoal da reunião de oração, que é a minha família, o pessoal do curso de resgalos, né, da reunião de domingo, do Apocalipse. Enfim, formei uma nova família, mais uma família que agregou. Estou muito feliz com o Senhor me ter dado essa oportunidade. Aleluia. Baruch Hashem. Vamos orar, querido meu, querida minha. Pai Celestial,